Espírito está se movendo, se movendo. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu era criança, meus pais me levavam na casa de um tio, numa fazenda, numa quinta. E nessa fazenda tinha algo que me chamava muita atenção. No fundo da casa passava um riacho. E lá tinha esses moinhos de água. E a água entrava dentro daqueles caixotes do moinho e fazia aquela roda girar. E a água entrava e a roda girava, a água entrava e a roda girava. Sabe, irmãos, enquanto a gente está adorando aqui e falando sobre Deus se move em mim e eu me movo nele, é como uma roda dessa de água, a fluir, a girar. A água entra e a roda gira e volta com a água para o riacho para novamente ela tornar a entrar. É um ciclo infinito, irmãos. Quanto mais eu me movo nele, mais Deus se move em mim. Quanto mais eu me entrego a ele, mais Deus pode confiar a mim coisas que até então estavam adormecidas ao meu entendimento. Você pode se sentar. Pode continuar tocando aí essa mesma canção. Sabe, nós temos que começar como igreja, irmãos, a compreender algumas coisas. Adoração, irmãos, não é um período musical para a gente encher linguiça, para a gente passar o tempo, até que o pastor suba e venha trazer a palavra. Não, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A palavra tem o seu lugar no culto, você não tenha dúvida disso. E é muito importante, é essencial. Mas eu não posso desprezar a parte que me toca em prestar a Ele o meu culto. Sabe, esse momento aqui é algo divino, irmãos. Nós estamos reunidos aqui e coisas podem acontecer no nosso meio somente por causa da adoração. Irmãos, eu já tive a oportunidade de ver e vivenciar isso. Pessoas sendo curadas em meio à adoração sem que ninguém tocasse nelas. Simplesmente porque a unção no meio da adoração era algo tangível. E eu e você como igreja, nós temos que desejar isso. Agora tudo começa, não é às 8 horas da noite. Começa às 6 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, quando você acorda, quando eu acordo, quando nós despertamos e olhamos, abrimos os nossos olhos e desejamos fazer com Deus o nosso melhor culto. E eu não sei se você sabe disso, mas o seu melhor culto não é aqui. O seu melhor culto é você e Ele, na intimidade sua com Ele. Aí sim, nós vamos ter um culto juntos, uma koinonia, uma comunhão de irmãos que fizeram ao longo do dia o seu melhor culto. E aí nós nos juntamos, e aí a adoração vai fluir, e aí nós vamos fazer esse movimento. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. E eu me movo nele. Você pode dizer isso?
Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia? Nós vamos continuar fluindo assim, em Gênesis capítulo 22. Vocês podem ficar comigo aqui, pessoal da música? Pode, por favor? Nós vamos fluindo aí, pode ir tocando essa mesma canção e nós vamos fluindo nela aí. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, verso de número 7. Você achou? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 22, 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas, fala assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém. Glória a Deus. Tema da ministração de hoje, irmãos, é o portal espiritual da adoração. O portal espiritual da adoração. E nós vamos chegar num bom lugar, num bom entendimento nessa noite. E eu vou procurar ser bem sucinto naquilo que eu quero trazer para nós. O lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho, e ele ali desejou e amelou por um cordeiro, é o mesmo lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. O cordeiro que Abraão desejou é o cordeiro vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, e ali foi sacrificado. Um lugar que abriu-se uma porta para se ver o mundo espiritual. Holocausto é sacrifício, e sacrifício é adoração. E ali naquele momento,
onde Abraão iria sacrificar, iria fazer um sacrifício naquele lugar. Abre-se um portal espiritual e aparece um anjo. Oh, aleluia, você pode dizer aleluia? Apareceu um anjo. E quando aparece um anjo, ele simplesmente não aparece para poder, eis-me aqui, eu sou o anjo do Senhor. Não, ele vem trazendo com ele o livramento para Isaac. Não estenda as mãos sobre ele. Aquele Abraão que só tinha um único filho, naquele momento estava tendo uma experiência sobrenatural de um livramento através de um anjo do Senhor que reteve ele, que o deteve ali naquele instante. Vocês estão comigo? Em meio à adoração, em meio a um sacrifício, Deus se moveu através de um anjo para poder parar aquele sacrifício. Amém? Ele não viu ali o cordeiro naquele momento, mas apareceu para ele naquele instante um carneiro. Por quê? Porque o cordeiro haveria de vir anos e anos e anos, centenas de anos depois. O cordeiro que desceu do céu, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E todas as vezes que a gente vê na palavra de Deus alguém se empenhando em adoração, algo acontece. E a igreja de Jesus Cristo não percebe isso. Nós não percebemos esta ferramenta que Deus nos deu, esta capacidade de quando eu o adoro, eu o aproximo dele em adoração, ele se manifesta em nós e através de nós. Como que nós, como igreja, perdemos isso, irmãos? Perdemos a oportunidade de achegarmos a Deus. Sabe, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, é natural que ela não se aproxime de Deus para adorá-lo. Mas eu e você que o conhecemos, eu e você que dizemos que o conhecemos, nós deveríamos ter isso como prioridade na nossa vida. Em adoração. Para quê? Para ver diante de nós as manifestações de Deus, o livramento de Deus, a resposta de Deus. Querido, nem sempre vamos ver anjos, mas sempre haverá livramento. Nem sempre veremos anjos, mas sempre veremos o poder de Deus. Amém? Quer ver, por exemplo? Abre comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. 2 Reis, capítulo 3, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: ora, pois, trazei-me um tangedor, trazei-me um músico, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o quê? O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Veio o poder de Deus sobre Eliseu. E por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acha que com você não pode acontecer isso?
Irmãos, nós estamos na nova aliança, uma aliança superior do que a velha aliança. E se acontecia isso numa aliança inferior, quanto mais agora, numa aliança superior, com maiores promessas. Deus se move, irmãos. O poder de Deus está disponível para começar a agir na minha vida e na sua vida, quando nós nos empenhamos em adorar. Porque a adoração tem algo interessante. A adoração, um dos fatores que a gente adora a Deus não é assim, a gente levanta as mãos. Por que nós levantamos as mãos? Em sinal de rendição. E o que é esse sinal de rendição? Quando chega um assaltante para você e chega assim e fala assim, mãos ao alto, aí você levanta as mãos, levantou as mãos, não é? Joyce levantou as mãos. O que ela está fazendo? Ela está se rendendo. Ela está dizendo, olha, eu estou totalmente entregue a você. Só que diferentemente de diferentemente de um assaltante, quando nós nos rendemos a Deus, nós estamos dizendo para Ele, eu estou totalmente entregue a Ti. Não é minha força, não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento, não é o meu muito falar, não é, eu estou totalmente entregue. Faça o que o Senhor quiser, porque do seu jeito é melhor. Deus se move em mim, eu me movo nele. Você pode levantar suas mãos assim, mesmo sentado, levante suas mãos. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ajoelhar, se ajoelha. Mas levante suas mãos. Se renda a Ele. Fala assim, Deus, eu me rendo a Ti nessa noite. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Somos Teu, Senhor. E eu me movo em Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Aleluia. Olha só, para você não achar que fica só no âmbito do poder, apesar de que aqui também nós vamos ver o poder se manifesta, mas olha só o livramento que Deus dá em meio à adoração. Atos capítulo 16, pode abrir por favor, Atos 16. Livro de Atos, capítulo de número 16, verso 25 e 26. Atos 16, 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, horário bom para se adorar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e você pode repetir de novo, com mais força. Oravam e cantavam louvores a Deus,
E os demais companheiros de prisão escutavam. Ei, não era aquela canção assim. Quando eu vou assistir um jogo do meu time lá no Brasil, de madrugada, e o meu time faz um gol, e eu fico comemorando assim. Eu fico vibrando, mas não posso gritar, porque senão a Lise puxa minha orelha. Tem que comemorar contido. Sabe, Paulo e Silas estavam ali naquela prisão e eles não estavam cantando assim. Deus se move. Não pode acordar o carcereiro. Deus se move. E eu me movo nele. Não, irmãos. Eles cantavam tão alto que os outros presos de outras celas escutavam. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Deus se move. Deus se move. Deus se move em mim. E de repente aqui, versículo 26. De repente. Oh, aleluia. Quando você adora, você tem que estar com expectativa do de repente de Deus na sua vida, irmão. Adore com expectativa do de repente chegar. Adore com expectativa daquele documento sair. Adore com expectativa do contrato novo aparecer. Adore com expectativa do cliente novo. Adore com expectativa dos recursos financeiros sendo transformados na sua vida. Adore com expectativa de que algo vai acontecer. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só de Paulo e Silas. O poder foi tamanho que alcançou todos aqueles que estavam em volta. Eu declaro sobre a sua vida que quando você entrar no seu quarto para adorar a Deus, coisas vão acontecer de tal maneira que vai alcançar quem estiver à sua volta. A bênção do Senhor será sobre ti, será sobre a sua família, será sobre a sua casa, será sobre os seus vizinhos, será sobre a sua empresa, será sobre os empregados, sobre os colegas de trabalho, será sobre todos por causa da adoração. Deus se move. Deus se move. Agora presta atenção. Jesus acontece um fato interessante na vida de Jesus, na sua crucificação. Ali estava sendo selado a chave que me dá acesso, que dá acesso a você, para o portal espiritual da adoração. Lucas capítulo 23, 44. Abre comigo aí, por favor. Oh, aleluia. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta.
Você sabe que horas que é a hora sexta? Cerca de meio-dia. Hora sexta, cerca de meio-dia. A hora do judeu começa a contar às 6 da manhã. Então a hora sexta, meio-dia. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, até às 3 da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do tabernáculo, aquilo que separava os homens da presença de Deus. Foi rasgado, o véu foi rasgado de cima a baixo. Agora não há mais separação. O homem não precisa ficar mais separado de Deus. O véu foi rasgado. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Rendição. Rendição. Eu sou teu. Faz do teu jeito. Faz como queira. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. A chave aqui, irmãos, para algo sobrenatural acontecer na sua vida é a adoração, a rendição. Quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais Ele se move em nós. Amém, irmãos? Deus se move em mim. Jesus compreendia isso tão bem, que Ele entregou o seu Espírito. Agora está consumado. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tudo o que Ele precisava fazer para que eu e você não precisássemos fazer, Ele o fez. Ele morreu na cruz para que eu e você não precisássemos morrer. Ele se deu por nós para que eu e você não precisássemos morrer. Ele pagou um preço para que eu e você não precisássemos pagar mais preço. Agora eu e você estamos numa nova aliança, graças a essa entrega que Jesus fez por mim e por você. Deus se move. Deus se move. Para encerrar, João capítulo 4, verso 23. João capítulo 4, verso 23, a gente vê Jesus tendo um encontro com uma mulher. Aquela mulher era uma mulher que já tinha tido vários maridos. E aquele que ela estava com ele já não era o seu. Mas ela encontra-se com Jesus num poço. Jesus não a julga, Jesus não a condena, mas Jesus traz para ela a revelação daquilo que Ele haveria de fazer na cruz por mim e por você. João capítulo 4, verso 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes
que o Pai procura, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A hora já chegou. Os verdadeiros adoradores, o Pai procura. Significa que tem muito adorador falso. Significa que muito adorador não está vivendo a verdadeira adoração. Pode estar vivendo qualquer coisa, mas não é adoração. Porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O que isso traz de diferente? Tudo. Na velha aliança, as pessoas tinham o Espírito vindo sobre elas, mas o seu espírito humano era morto. O seu espírito humano precisava de ser recriado. E essa recriação aconteceu quando Jesus Cristo veio nessa terra, morreu e ressuscitou. E Ele nos enviou a oportunidade, nos deu a oportunidade de, através da nossa confissão de fé, confessando que Ele é Senhor e Salvador, nós termos o nosso espírito recriado. Não mais aquele espírito morto, não mais aquele espírito sujeito a pecado, mas agora um espírito novo, onde o próprio Espírito de Deus pode fazer morada. Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora o meu espírito tem contato direto com o Espírito Santo de Deus. E isso faz toda a diferença, porque eu começo a receber inspiração dele para que eu possa adorá-lo. Adoração não é algo natural, não é algo racional. Fazemos sim a nossa adoração passando pela nossa mente, mas a verdadeira adoração não começa na mente, a verdadeira adoração começa no Espírito recriado que eu e você temos. A verdadeira adoração, ela parte de um coração contrito e quebrantado que reconhece a Jesus como seu Senhor. A verdadeira adoração começa quando eu e você compreendemos essas coisas e nos rendemos, nos prostramos, nos entregamos e dizemos: eu me movo nele e ele se move em mim. Você pode ficar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Se movendo, oh aleluia, Deus se move.
E eu me movo nele. Em
Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo, totalmente a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus e não há outro. Nossa dependência está em Ti, completamente em Ti. Oh, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sabe, talvez você possa ter entrado aqui nessa noite e você até gosta de Deus, você até acredita que Deus enviou Jesus nessa terra, mas se você ainda não teve a oportunidade de dizer com a sua boca aquilo que você crê com o seu coração, a salvação não chegou para você ainda. E nessa noite eu quero te dar a oportunidade para que você possa fazer de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida, não uma religião, não uma mudança de religião, mas uma mudança na sua eternidade, que começa agora. Aquilo que você faz hoje ecoará na eternidade. A palavra de Deus diz assim. Então eu quero te dar essa oportunidade. Repita comigo essa oração assim. Fala assim comigo: Senhor Deus, nesse dia eu compreendo o amor de Deus por mim se manifesta através de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levanta sua mão, eu quero te conhecer e quero orar por você. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém? Glória a Deus. Vocês podem vir aqui, eu quero orar com vocês. Vem cá. Quero dar um abraço em você e quero orar com você. Vem cá, vem cá. Junto. Lízia. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode celebrar, igreja? Glória a Deus! Jesus é sempre o melhor para as nossas vidas. Aleluia! Ele jamais deve ser uma escolha, mas deve ser a nossa prioridade. Ele é o melhor para nós, sempre. Jesus em nós, a esperança da glória.
Jamais. Senhor, nós te damos graças por essas vidas que se rendem ao Senhor. Eles declaram com a boca deles que o Senhor é o Senhor de suas vidas. Nesse instante o nome deles está escrito na eternidade, Pai. A vida eterna com Deus é um direito deles, e nós somos gratos ao Senhor por poder vê-los aqui junto conosco, se rendendo ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Declaramos sobre a vida deles uma nova estação,